Caveiras e esqueletos. Uma perspectiva maçônica sobre Santa Muerte. Por Tony Cahill. A maçonaria é frequentemente descrita como um sistema de moralidade velado na alegoria, ilustrado por símbolos, uma descrição que ficou famosa pelo maçom William Preston no livro de 1772 Ilustrações da Maçonaria. O conhecimento cultural maçônico é comunicado através da estética da loja, nas formas de vários artefatos e através de rituais codificados. Os ensinamentos sagrados da maçonaria foram mantidos vivos por gerações sob um véu de sigilo e pelo uso de vários símbolos como ferramentas de ensino. O simbolismo religioso, bem como o simbolismo maçônico, é frequentemente interpretado de diferentes perspectivas. A perspectiva do estrangeiro pode visualizar e filtrar o significado dos símbolos com base em uma visão de mundo específica ou nas experiências de vida do intérprete. A perspectiva do indivíduo pode ter o benefício de ser ensinado significados esotéricos por trás de símbolos e estética. Isso fornece ao intérprete a capacidade de ver além das interpretações superficiais de um símbolo. Como maçom e estudante da cultura religiosa afro-latina, fiquei surpreso ao encontrar semelhanças no simbolismo e controvérsias em torno da maçonaria e de um santo popular latino-americano. Uma das culturas religiosas latino-americanas que mais crescem concentra-se no culto ao santo popular conhecido como Santa Muerte, também conhecido como Santa Morte. Para seus seguidores, a imagem é comumente usada para representar o espírito da morte e é vista por muitos no interior das suas comunidades respeitadas como um espírito materno que pode confortar seus seguidores na morte e até mesmo ajudar a evitar a morte. Para muitos estrangeiros, a imagem da morte sagrada é vista como um símbolo do mal, do medo e da criminalidade. É esse mesmo conflito de entendimento entre a perspectiva de quem está de fora e de dentro que tanto a adoração a essa Santa Muerte no México quanto em todo o mundo se vê tão controversa quanto a fraternidade da maçonaria. Ambas as culturas são frequentemente mal compreendidas e têm significados e perspectivas completamente diferentes entre aqueles que são membros dessas culturas. A comparação entre a maneira como essas duas culturas são tratadas não termina aí. Os símbolos sagrados da maçonaria e de Santa Muerte fazem uso de imagens e estética que refletem alguns temas comuns em relação à morte, espiritualidade e significado da vida humana. O primeiro elemento visual visto nas imagens de Santa Muerte é a representação do santo popular como uma figura esquelética. Ícones esqueléticos historicamente representam morte e decadência em muitas culturas do mundo. As imagens falam da universalidade da morte, pois todos os seres humanos carregam a mesma estrutura sob nossa carne e sangue. E enquanto todos nós temos essas mesmas estruturas, as imagens de um esqueleto ou crânio humano são assustadoras e perturbadoras para muitos. Talvez porque fale da finalidade de todos ou talvez fale com o grande desconhecido que todos devemos enfrentar. Leonzia diz, em seu artigo Illustrated by Symbols, fala dos símbolos implementativos, que são objetos usados na realização de rituais e cerimônias maçônicas, bem como dos símbolos pictóricos, que são imagens visuais, usadas para transmitir os ensinamentos de o ofício. Como as imagens de Santa Muerte, as imagens de figuras esqueléticas têm sido usadas como símbolos de implementação e como símbolos pictóricos da maçonaria. O uso de imagens esqueléticas comumente representadas na forma de crânios apareceu pela primeira vez na cultura da maçonaria francesa. Como resultado dos medos coletivos que muitas pessoas compartilham, a imagem dos crânios foi imediatamente percebida como sugerindo algo desonesto. Muitos teóricos da conspiração contemporâneos e defensores antimaçônicos promoveram contos em torno de supostos rituais demoníacos e cerimônias pagãs em torno do uso do crânio e ossos cruzados na cultura maçônica.
Enquanto o crânio, ossos cruzados e imagens de esqueletos fazem parte de alguns ritos da loja, eles estão longe de serem usados como símbolos malévolos. O uso de imagens esqueléticas pode ser visto em alguns espaços sagrados maçônicos, como encontrado em algumas lojas em uma área conhecida como Câmara de Reflexão. A Câmara foi fundada no século XVIII como um local para um candidato à iniciação antes de encontrar seu ritual de primeiro grau. Alguns historiadores acreditam que as origens da Câmara podem ter vindo dos Rosacruzes, onde uma câmara foi criada para simular um ambiente semelhante a uma caverna. As primeiras escolas de mistério forneceram ensinamentos nessas áreas ocultas, e é daqui que um iniciado pode emergir com a iluminação. Na maçonaria, o candidato maçônico foi levado à Câmara de Reflexão, onde deveria refletir sobre a iniciação que estava prestes a receber e, em alguns casos, seria instruído a anotar suas razões para ingressar na loja. O historiador e escritor maçônico Albert G. Mackay, em sua Enciclopédia da Maçonaria, descreve-o como uma pequena sala ao lado da loja em que, preparatório para a iniciação, o candidato é fechado com o propósito de indulgência nessas meditações sérias. Com sua aparência sombrio e emblema sombrio, com o qual é fornecido, são calculados para produzir. Também é usado em alguns dos graus avançados para uma finalidade semelhante. Esse tema de contemplar o silêncio também pode ser encontrado nas culturas espirituais egípcias, persas e gregas. São os conteúdos encontrados dentro da Câmara de Reflexão que nos levam ao tópico em questão. Normalmente, há uma figura esquelética ou um crânio usado como foco de meditação. As paredes são decoradas com imagens que, em alguns casos, incluem imagens de uma figura esquelética. Diz-se que o esqueleto representa o renascimento como o processo do candidato que entra na Câmara e, através do ritual, é visto como uma forma de alquimia, após a qual eles renascem ou refinam muito como chumbo e ouro. O crânio, também conhecido como cabeça da morte ou caput mortuum na prática da alquimia, também representa a morte e é um lembrete de que todos devemos enfrentar a morte. Juntamente com o uso de imagens esqueléticas, existem alguns outros símbolos usados na iconografia de Santa Muerte e na Câmara de Reflexão maçônica. Imagens da figura de Santa Muerte são frequentemente representadas armadas com sua foice. Acredita-se que o espírito utiliza a foice de várias maneiras. Alguns adeptos acreditam que a foice corta forças negativas que podem desafiar seus devotos dos inimigos aos maus hábitos. Alguns pesquisadores acreditam que essa ferramenta reflete aspectos de fertilidade e colheita. Essa mesma ferramenta agrícola também é exibida na Câmara de Reflexão maçônica. Na Câmara, alguns pesquisadores dizem que a ferramenta representa a recompensa que é colhida no final da vida. Outro elemento comum pode ser visto nas imagens de Santa Muerte, representadas com uma ampulheta. Alguns devotos afirmaram que isso representa o número de anos que nos resta na Terra. A ampulheta também é encontrada na Câmara Maçônica de Reflexão também como um símbolo do tempo que temos entre a vitalidade da vida e a aproximação da morte. Por fim, imagens de Santa Muerte e da Câmara fazem uso de uma lanterna. Às vezes, a imagem de Santa Muerte é representada carregando uma lâmpada ou lanterna como um símbolo de como a santa ilumina o caminho para seus seguidores. Na Câmara de Reflexão maçônica, uma lâmpada é usada para iluminar a câmara e representa a pequena quantidade de luz, um termo cultural maçônico, que é mostrada no mundo. Ambas as culturas comunicam iluminação para aqueles que estão dispostos a se dedicar a seus ensinamentos. Embora não pareça haver nenhum tipo de aparente conexão histórica entre os símbolos da maçonaria e os usados na cultura religiosa de Santa Muerte, é fascinante ver os paralelos em como os estrangeiros reagem a eles e o uso de símbolos e imagens. As imagens maçônicas poderiam ter chegado à estética contemporânea dos artefatos culturais de Santa Muerte.
Como vemos a fabricação em massa de produtos relacionados ao santo folclórico mexicano por muitas empresas da nova era em metafísica, vimos muitas manifestações transculturais que confundem os devotos do santo folclórico. Imagens de Santa Muerte com estética europeia, africana e até nativa-americana chegaram às prateleiras das livrarias ocultas e às vitrines das botânicas latino-americanas. Embora o acolhimento da eventualidade da morte possa parecer sombrio para muitos, não é um culto à morte, mas um abraço à vida que o crânio na câmara de reflexão e o esqueleto de Santa Muerte falam com muitos de seus devotos. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.